Sejam bem-vindos ao podcast da Infinita Concept. E é com muito orgulho que estamos inaugurando hoje o primeiro episódio de muitos que virão. Esse canal tem como objetivo esclarecer as dúvidas dos profissionais e clientes que querem conhecer mais sobre superfície sólida mineral. Eu sou a Daisy Meinert. Rodrigo Meinert. E como primeiro tema, nós pretendemos abordar as vantagens de se investir em uma superfície sólida mineral. Esse vai ser o primeiro de 3 vídeos, onde nós vamos explicar as propriedades da matéria-prima. E o primeiro ponto que a gente vai abordar é um assunto um pouco mais polêmico, né? Que é a questão das emendas. Daisy, fala um pouquinho pra gente. Emendas, eu acho que é uma grande vantagem que o nosso produto tem sobre outros materiais, porque normalmente o cliente chega e fala assim: nossa, eu adoro o teu produto porque não tem emenda. Na verdade, ele tem emendas, mas as emendas são imperceptíveis. Então, tu imagina ver um tampo de 5, 7 metros e não ter a percepção nenhuma das emendas. E não é mágica, né? O Rodrigo vai explicar pra gente um pouquinho como é que funciona e como que é executado essas emendas. Então, com relação às emendas, cada material tem uma particularidade, né? Dos sólidos aos mais movimentados e tudo mais. A emenda nada menos do que uma junção perfeita, uma aplicação de um adesivo, para cada placa tem um adesivo específico, né? Feita essa união, uma lixação, você torna a peça como única, né? Ela tem uma emenda, ela é imperceptível, e isso permite fracionar, no caso, uma bancada, independente do tamanho que ela tenha, fracionar ela em várias partes e fazer a união no local e tornar essa peça como se ela tivesse nascido ali. Isso é fantástico. Mas e a questão da colagem, né, do material? Quando a gente faz essa emenda, o material ele fica mais frágil nessa parte onde ele foi emendado? Não, na verdade ele vai ficar até mais resistente, porque ele tem um reforço por baixo. Naquela região da junção, esse tampo ele torna duplo, né? Ele vai ter uma espessura dupla, que não é visível, né? A parte interna, mas ele vai ficar mais resistente a impactos e tudo mais. Porém, a gente não pode fazer essa emenda, essa junção em qualquer parte, né? A gente, em áreas de balanço, áreas de vão, a gente procura não ter essa emenda, e próximo de recorte de cooktop. Área de calor. Exatamente. Claro, para evitar alguma rachadura ou qualquer coisa do gênero. Esse adesivo que tu falaste, é bom salientar que ele é uma cola, né? Sim. É uma cola como se fosse a matéria-prima em forma líquida. Perfeito. Então, no momento que você faz essa junção, dá o tempo de secagem e faz a lixação, você tira a percepção dessa emenda. Então, a emenda é uma grande vantagem porque dá um aspecto único que nenhum outro material vai conseguir atingir. Tirando que essa emenda é o que vai tornar essa bancada a longo prazo, curto, médio, longo prazo, reparável, né? Então, vamos supor, depois de, sei lá, 1 ano, 2, 10, houve uma trinca, houve um acidente, quebrou por algum motivo, essa união com o adesivo, com a cola, que permite fazer um reparo imperceptível também. Então, isso é impressionante, uma característica única do material, que realmente nenhum outro material vai ter, né? Porque os materiais tradicionais, o que a gente costuma ver nas bancadas é sempre uma área com uma fuga, né? Às vezes é 1 milímetro, 3 milímetros, mas fica sempre aquela fuga. E aquilo ali o que é? Uma massa, é uma cola? O que costuma ser uma pedra, por exemplo? Falando do SSM, né? A união ela tem que ser para uma junção perfeita. A união tem que ser perfeita. Sim. Perfeita que eu digo é perfeito. Um corte perfeito, uma secção perfeita. Porque assim, por exemplo, a gente pega uma placa pigmentada. O adesivo não vai ter pigmentação. Ele vai ter uma cor sólida com base na placa. Então, se eu, como um exemplo, se eu fizer uma união e deixar essas duas partes com uma abertura mínima de 1 milímetro, meio milímetro, o resultado vai ser um risco preenchido, mas de um risco perceptível. Então, a união perfeita dessa placa, que ela vai expulsar esse adesivo, vai ficar realmente colado, é que torna imperceptível.
Quando a gente vê em outros materiais com risco, coisa do tipo, essa união, porque a cola não é uma pedra, não é sabe? Vai aparecer. Ela não se une, Não. né, com o Da mesma material. maneira, na superfície sólida também vai aparecer se ela não for bem executada. Se ela não for bem executada, ela vai aparecer. Mas De a pronto, vantagem... já não é a longo prazo, vai aparecer de pronto. Claro, mas a vantagem é que por ser a cola ser do próprio material, com as mesmas características químicas do material, ela mantém as mesmas propriedades do material, né? Então ela também não vai manchar, ela também não vai amarelar. Isso. É diferente dessa emenda em outros materiais que vai sujar ou vai, né, com o tempo ela vai começar a ficar mais feinha, vamos dizer assim, né? Eu diria até que seria uma linguagem bem simples, assim, ela não tem a mesma dureza, né? Então, vamos supor, o adesivo, a cola do SSM tem a mesma dureza na placa, resistência, né? Então, só que ela não serve para preenchimento, ela serve para colagem mesmo. Para colagem. Quando você vê aqueles acabamentos arredondados, união de peças, a união de peças, usinagem e lixação torna algo perfeito, imperceptível. Todos os pontos de encontro se tornam imperceptíveis. Claro. Depois a gente vai falar também da questão de placas com movimento, que você tem que fazer paginação, o cuidado tem que ser muito além, né? Claro. Que é diferente dos sólidos aí que a gente porque a gente está falando até agora, a emenda ela fica imperceptível pelas, né, propriedades do material, pela forma como tu falou que ela é feita, mas aí, né, já que tu mencionou impaginação, se a gente vai ter porque a gente tem as placas texturizadas, tem as placas sólidas, né? Mas dentro dos texturizados a gente tem algumas só com pigmentos e tem outras com movimentos, né? Com veios, com marmorizado ali. E aí é que nesse marmorizado é que a emenda fica mais complicada? Como é que funciona? Na verdade, a formatação de produção é diferente, né? A gente tem uma linha toda de produção bem programada para todos os tipos de trabalho, mas essa tem um cuidado diferente da seguinte forma. A placa, ela chega para a gente, todas aparentemente são iguais, mas não são. Elas vêm com uma face própria para juntar duas placas. Se eu inverter essa placa, eu não vou ter uma união perfeita, mas eu tenho um desencontro de veios. Então já começa por aí. Na medida que a gente vai produzir uma bancada em L, em U, a gente tem que criar o movimento e a paginação dessas placas. Então, tudo isso já antes de começar a produzir, já tem que se pensar. Já planeja o corte do material para ter o melhor encontro de textura possível. Isso. Vamos supor que a bancada, no sentido do veio, desse projeto tenha, vamos colocar que seja o tamanho da placa, 3,76 metros. Eu não vou levar essa placa inteira para uma residência, né? Então a gente produz, borda, acabamentos de todo esse projeto em fábrica. Depois dele pronto, a gente fraciona para transportar. E lá no local, essa união vai ser feita de forma que a paginação volta a se encontrar. Perfeito. Entende? Então o cuidado é um pouco diferente. O processo é parecido, né? Só o cuidado. Eu digo cuidado porque numa situação dessa de encontro de peças, de uma peça que era inteira, foi fracionada meio milímetro de deslocamento, faz diferença. Você vê. Já vai ser perceptível. Entende? Então o cuidado é diferente nesse aspecto. O liso, o pigmentado, com esse movimento não vai fazer diferença alguma. Entende? Mas isso que é apaixonante. Você fraciona, leva uma peça toda movimentada, marmorizada, seja qual for o padrão, e torna algo único, assim, sabe? Isso é muito legal. Eu tenho uma... sem falar que isso gera uma economia, né? Se a pessoa mora no último andar de um apartamento de 15, 20 andares, já imaginou ter que fazer um içamento disso, né? Eu tenho uma situação com um cliente no final do ano passado, que uma arquiteta parceira veio nos procurar porque ela precisava de uma mesa de quase 4 metros de comprimento para instalar no 65º andar de um prédio em Balneário Camboriú. Então, o que se faz, né? Como é que não tem como içar uma mesa nessa altura toda, né?
Então, o único produto que resolvia esse problema era o nosso. Por quê? Porque essa mesa, ela foi toda desenvolvida em fábrica, foi toda executada, e a gente no final dá um corte no meio da mesa para poder transportar, subir pelo elevador e lá no local fazer essa emenda, junção e parecer que nasceu ali. Só que tinha outra situação também, que ela queria o acabamento na mesa alto brilho. Então, tínhamos a base e o tampo da mesa. Como é que a gente construiu isso? Trabalhou a base toda já com alto brilho, foi prontinha, porque ela caberia no elevador. E o tampo da mesa, ele foi feito o acabamento normal, fosco, né? Foi seccionado e foi dado o acabamento de alto brilho no local, porque precisava fazer a junção da emenda e depois dar o acabamento final. Ficou uma peça incrível, mas somente as nossas soluções que atenderam a necessidade do Claro, cliente. se for alguma outra situação, como para alto brilho, uma laca, alguma coisa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Exatamente. E ainda se vai fazer um içamento, ainda corre o risco de danificar a pintura da peça. Exatamente. Então, são peculiaridades de cada cliente, necessidades, assim, que realmente é uma matéria-prima que é difícil tu dizer o que não é possível fazer. Legal, legal demais. E eu acho que agora, pegando, né, Carol, dando a continuidade no assunto, eu acho que um próximo item interessantíssimo é que o material... Ah, é verdade. E não mancha mesmo. E é uma das grandes procuras, né? É justamente por um material que não mancha, né? Quem não teve experiência ou não tem a experiência na sua casa de ter, principalmente pedras, né? Materiais de tonalidades claras, que você vai ter uma mancha. É inevitável. Por quê? Porque a nossa matéria-prima é a única matéria-prima que não tem porosidade. Né? E ela ainda tem polímero acrílico na composição. Então, nada vai penetrar nas camadas internas desse material, por isso que ele não mancha. Né? A composição da superfície sólida mineral com base acrílica é 70% de minerais, com predominância da bauxita, então vai dar bastante resistência, né? Porque a bauxita é feita do alumínio, e 30% de acrílico puro. Então, esse acrílico puro vai permitir que essa matéria-prima seja completamente impermeável, né? E também possa fazer formas arredondadas, orgânicas, coisas que não são possíveis com outros materiais, né? A gente tem várias situações de exemplos de clientes, assim, que tinham medo de manchar e, né, o Rodrigo até pode falar de uma cliente lá no início, quando a gente começou a trabalhar, que não se tinha, às vezes, como a gente era parceiro de algumas empresas de imobiliário, não se tinha, às vezes, um informativo para o cliente de como que ele pode usar, como que ele pode limpar. Então, muita gente ficava desesperada, que achava que manchava, né? Só em termos de curiosidade, quantos anos mais ou menos faz isso? Faz uns 15 anos. Faz uns 15 anos. Faz uns 15 anos, né, que a gente teve esses primeiros casos que, na verdade, foram vendas indiretas, né? A gente atendia uma rede de lojas, né, de móveis planejados. Então, o que acontece? O cliente adquiriu as bancadas, tudo mais, e depois de um tempo ele entrou em contato com a empresa de imobiliário que vendeu e falou: nossa, a minha bancada está manchando toda, estou apavorada porque eu investi um valor muito alto, e agora está tudo amarelado, tudo manchando. Eles ligaram para a gente e foi o técnico até lá. E, incrivelmente, a bancada não estava manchada, ela estava suja. E quando a gente foi mostrar, né, pediu uma esponjinha, né, com o lado verde, o lado abrasivo para limpar, a empregada falou assim: nossa, não, nem pensar, porque a minha patroa comprou essas flanelas importadas porque eu não posso usar nada. Então eles estavam limpando de maneira inadequada, né? E daí o técnico mostrou como é que limpava e tudo mais. E com a limpeza adequada, bem instruída, não tem esse material, não mancha com absolutamente nada. Tá, e como é que é essa limpeza padrão, basicamente? Você falou da esponja com lado verde, exatamente. Mas que tipo de produto de limpeza a gente pode utilizar? Na verdade, a gente vai falar isso mais a fundo, mais pra frente, mas basicamente é esponja, o lado abrasivo, porque em áreas de uso intenso, a gente está falando cozinha, lavanderia, áreas gourmets, você vai sempre optar por uma tonalidade um pouco mais clara, né, que é a mais indicada,
A limpeza, Scotch-Brite, falando em marca, né? Lá Mas no Brasil. essa questão de marca é bem importante. E não só marca, tipo de produto. Tem a esponja azul, a esponja laranja. Exatamente. Essas esponjas foram feitas para... Elas não são abrasivas, é para não arranhar. No caso das bancadas, principalmente as brancas, tem que ser abrasivo. Exatamente, tem que fazer senão ele não vai limpeza, dar limpeza, né? descontaminação, tirar a gordura, é abrasivo. Né? Então, o uso de uma esponja inadequada também não vai surtir o efeito da limpeza. Basicamente, quando tu está usando a esponja do lado verde ali para limpar com um movimentinho circular, tu está, então, basicamente, além de limpar, dando um polimento de manutenção na bancada ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, ó, é importante a gente falar Scotch-Brite porque existem outras marcas, mesmo com o lado verde, abrasivo, mas assim, a Scotch-Brite ela tem mais durabilidade. Então, é importante às vezes tu manter uma esponja, né, que seja mais durável, ela vai ficar por mais tempo ali em uso. E eu utilizo muito, principalmente para tonalidades mais claras, como o branco, produtos à base de cloro. A gente tem o CIF, tem o sapólio. Então, assim, áreas de cuba, onde é que a bancada suja mais? No fundo da cuba da cozinha, tu vai fazer um almoço, tu vai colocar tudo ali, molho de tomate, sejam até temperos, curry, açafrão, que tem uma coloração intensa, aquele fundo da cuba vai receber toda essa sujeira, né? Então, ela vai ficar diferente do restante da bancada, mais sujinha para te limpar. Então, ao invés de tu ficar esfregando ali com um detergente neutro, já coloca o CIF com cloro ali, dá uma espalhadinha, deixa agir, depois passa a água, a cuba vai ficar perfeita, né? E uma panela de alumínio, né? Panela de alumínio é sem vergonha. Dá aquela raspada assim, vai lavar, raspa o fundo da cuba, ela solta aquele risco cinza. Tá tranquilo? Assim, ó, eu costumo utilizar na minha casa muito panela de ferro. Então, assim, as Le Creuset são pesadas, né? Então, tu vai colocar no fundo da tua cuba, obviamente vai dar aquela freada, né, na cuba. E a mesma coisa, tu vai pegar o lado abrasivo da esponja, passou o CIF ou qualquer detergente multiuso também, tá, gente? Eu falo do CIF porque eu gosto de usar e eu acho prático porque eu não preciso ficar esfregando. Mas se vai utilizar um detergente neutro, vai esfregar pro lado abrasivo e vai sair. Outra mancha, assim, que é bem agressiva, para quem faz feijão em casa, né? Tu vai deixar o feijão de molho, é incrível, a água do feijão, até se cai um grãozinho de feijão na bancada, ela fica igual uma anelina, assim, fica azul marinho, né? É uma mancha bem resistente. Se você pegar a esponja com o detergente neutro, molhar e esfregar, você vai esfregar bastante e vai tirar. Agora, é incrível a ação do cloro na superfície sólida mineral. Você coloca ele praticamente assim, ó, na hora ele meio que derrete, assim, sabe? Daí tu passa o lado, superficialmente, né? É o próprio pigmento que talvez ele só se gruda mais na bancada, mas ele não vai penetrar nas Mas camadas. as técnicas de limpeza é muito legal ter essa instrução, porque depois a gente vai falar de superfícies com coloração mais escura, mais intensa, que também é outra maneira de limpar. Eu acho legal dar um gancho, já que tu falou do feijão, né? A gente está aqui no sul do país, né? A gente está em Florianópolis, e aqui tem, né? As pessoas têm muito costume também do chá de macela, né? Chá de macela. Macela, tá ruim aquela coisa. E por incrível que pareça, ele fica um amarelinho muito leve, amarelo. Mas quando ele cai na bancada e seca um pouquinho, ele fica aquela mancha amarela mais resistente, muito parecida com a do caldo do feijão. É incrível, mas e é uma coisa que tu não imagina, né? Que vai manchar um chazinho ali, né? Mas eu acho... O chimarrão dos gaúchos. O chimarrão é triste. Ó, eu vou falar do meu sogro. O meu sogro, eu amo o meu sogro, mas eu sou obrigada a falar. Quando ele vem pra casa, ele faz uma bagunça com aquela erva de chimarrão, e daí a gente tem assim a tampa, né? A tampa deslizante, daí aquela erva ela vai assim, né? Ela escorre, ainda bem que tem os cantinhos higiênicos ali, é só passar a esponjinha e tá tudo certo. Mas adoro meu sogro, tá? Não vai mal. Muito bom. E eu acho que é um gancho direto, né? O Rodrigo até mencionou. Agora a relação do tipo de acabamento feito na superfície, vocês já falaram de alto brilho, né, de fosco,
Mas então o tipo de acabamento de acordo com a área de uso da bancada, como é que funciona isso? Eu posso botar brilho em qualquer lugar? Não, como é que é? Não, a gente tem as áreas de uso intenso, que a gente caracteriza como as áreas de cozinha, lavanderia, espaços gourmets, né, que são as áreas que você vai utilizar muito para lavar louça, para cozinhar. Essas áreas a gente jamais vai recomendar um acabamento acetinado ou com alto brilho. Por quê? Porque toda essa vantagem que o material oferece de você poder limpar, tirar a mancha, é muito mais fácil quando você trabalha com uma esponja com lado abrasivo. Você vai esfregar, vai passar ali o produto e vai sair. Se você abre um brilho ou deixa o material acetinado, ele vai ficar suscetível a arranhões. Então, colorações mais claras ou cores que você pode trabalhar o acabamento fosco são total indicadas para essas áreas de uso intenso. Agora, falando em áreas de pouco uso, hoje a gente aplica o nosso produto em N áreas, né? Já saiu da cozinha faz muito tempo. Então, por exemplo, às vezes um lavabo, né, que usa só para lavar as mãos, ou até mesmo uma peça decorativa, um painel de um home, que você não vai ter um atrito ali, não tem o porquê de você não fazer um acabamento alto brilho se desejar, tá? Então, assim, alto brilho ou acetinado sempre em áreas de pouco uso. E áreas de uso intenso, sempre o material com acabamento fosco. Até porque, como tu acabou de falar a respeito da limpeza, você vai limpar, vai passar com a esponja, ao passar a esponja, tu vai manter aquele acabamento fosco, exatamente, né? Exatamente. A gente tinha uma situação, né, Rodrigo, que tem a peculiaridade de uma única cor de superfície sólida mineral que a gente não indica, que é o preto liso. A gente passou muitos anos até deixando de vender para quem queria uma tonalidade preto absoluto, assim, sabe? Cozinha. Exatamente, para a cozinha. Por quê? Porque é uma peculiaridade dessa cor ter que abrir um pouquinho de brilho para evidenciar o preto, né? Profundidade. Não um alto brilho, né, Rodrigo? Mas abrir pelo menos um semi-brilho, porque fica perfeito, fica maravilhoso. Até teve um cliente que a gente vendeu e a gente explicou o porquê que a gente não indica. Porque a partir do momento que você abre um brilho, você deixa o material totalmente suscetível a arranhões. Então, assim, imagina, tu comprar uma cozinha e tu tem que ficar com todo cuidado, não pode arrastar o negócio aqui porque vai arranhar. O cliente chega e diz assim, para mim não tem problema, né? Eu assino um termo ali, né, de aprovando, enfim, porque a minha cozinha é só para enfeite, eu não uso, né? Mas qual é o cliente que vai ter essa característica? É muito difícil. Então, é uma peculiaridade do preto escuro. Daí, passou-se alguns anos, o nosso fabricante, a Coria, eles lançaram 4 cores da linha Concrete e uma dessas cores era um cinza chumbo. E eu me apaixonei quando eu vi aquilo ali, eu assim, meu Deus, vai ser o material perfeito para oferecer para esses clientes que gostariam de colocar o preto, mas não tinha. Porque nessa coleção do Concrete, eu consigo dar o acabamento fosco. E daí você pode limpar, você pode tirar um micro arranhão com a própria esponjinha, né? E daí eles lançaram, a gente foi numa revestir, que a gente foi lançar todas essas cores, e quando tava para chegar, não chegou o cinza chumbo. Nossa, eu pirei, eu assim, não, por que não trouxeram o cinza chumbo? Mas era a cor que eu tava esperando, não sei o que dizer. Mas o pessoal de marketing achou que não era uma coisa. Que o pessoal de marketing eu tô vendendo, eu sei que vai precisar. E daí depois de um tempo, né, Rodrigo, uns 2 meses, o cara que nos atende foi lá e, Daisy, consegui trazer e vou fornecer exclusividade para vocês nessa cor. E eu lembro que a gente colocou no nosso showroom assim e foi um sucesso. Eu tinha um número de placas para vender, eu vendi 6 vezes mais aquele número de placas porque realmente foi um material que bombou, assim, bombou mesmo e foi exatamente o que eu tinha falado, né? Que ele ia substituir o preto. Então, todos os casos de cliente que vieram especificado no projeto preto, eu já falava, olha, a gente tem esse aqui, pode colocar esse aí e fechava. A gente vai colocar no vídeo aqui para vocês poderem ver
a amostrinha aqui, tá? Como é que é esse... Aplicado. É o Carbon Carbon Concrete, Concrete, uma cor maravilhosa, uma das que a gente mais vende, né? Muito legal. Show de bola. Então, agora, já que a gente falou, né, do Carbon Concrete, uma grande questão que a gente tem a respeito das superfícies sólidas são justamente as cores sólidas, né? Porque as pedras naturais, é muito difícil tu ter algo que seja realmente de uma única cor, né? Sólido, branco mesmo, né? Então, como é que... Exatamente. As cores sólidas, elas vêm com um grande diferencial justamente por isso, porque você não vai encontrar em nenhum outro produto que não seja superfície sólida mineral, cores sólidas puras, né? Então, assim, às vezes tu encontra o branco, eu quero uma base branca, mas quando você olha, ele vai ter ali uma pigmentação, ou um brilhozinho, ou aquele granuladinho, né? Você olha de longe, é uma base branca, mas o único branco puro, totalmente puro, liso, só vai encontrar em superfície sólida mineral. Nós temos cinza claro, cinza escuro, temos um tom mais fende, né? Mais puxando para o bege, mais acinzentado. Então, é possível hoje ter uma gama muito grande de materiais sólidos sem nenhum tipo de pigmentação. Alguns anos atrás, inclusive, foi feita uma cozinha que é fantástica no restaurante da chefe Morena Leite. Exatamente. Em São Paulo. Qual lugar mesmo? Foi no Tomiotaki. Tomiotaki, né? Toda amarela a cozinha. Exatamente. Aquilo deu um visual ficou muito legal. Vou botar a fotinha também, porque é lindo demais. E o restaurante da Morena sempre tem essa brasilidade, né? Então, Madeira, foi uma mescla de teca, madeira verdade. teca, foi o amarelo, tinha o verde também. Então, foi um projeto muito bacana. Na Casa Cor também acho que foi utilizado laranja, né? Laranja. Um mix de... Isso é uma coisa legal também, né? Porque você não precisa ficar preso a utilizar só uma cor. Você pode mixar duas cores de superfície sólida, porque vai emendar, vai ficar perfeito também, Exatamente. Legal. Vamos botar para mostrar. E uma curiosidade também, quando você pega uma placa de vermelho, de amarelo, as pessoas tendem a achar que aquilo ali é superficial, que é uma face amarela. Né? O material ele é por inteiro, né? O sólido ele é por inteiro igual. Você pode desbastar e vai ser sempre aquela mesma tonalidade do início ao fim. Tanto que pode ser feita a união de topo com face, né? Não necessita necessariamente de fazer 45 graus, pode ser de topo e vai ficar um bloco inteiro, com um aspecto de maciço, assim, sabe? Isso é incrível. E até, inclusive, essa questão do que tu acabou de falar agora do aspecto de maciço, coisa. Qual é a espessura da chapa? 12 milímetros. A chapa tem 12 milímetros. Mas se eu quiser fazer um frontão, uma saia, que nem a bancada que a gente tem aqui no fundo, que é mais grossa, então é possível fazer tudo isso trabalhando justamente essa possibilidade da emenda, né? Sim. É isso que a gente fazer. Utiliza, até por uma questão técnica, né? A gente utiliza múltiplos de 12 até 36 milímetros. A partir daí, ele já passa a ser processado, montado, digamos, de uma maneira diferente, a fazer um L e a virada da saia. Então, independente, até 36 milímetros ele é compactado, múltiplos de 12, a partir daí ele é virado e vira a saia, independente de quanto tem esse frontal. Só que justamente pelo fato de não aparecer um vinquinho, de não aparecer uma emenda, nada, você olha e realmente parece que é um bloco maciço enorme ali. Então, e isso é muito curioso também, porque muitas pessoas desconhecem completamente as técnicas de execução de uma bancada em SSM, né? Então, quando vem à cabeça, tu pode pensar assim, né? Vou contratar as bancadas de pedra, né? De granito, de mármore, o que quer que seja. Tu pensa como bancada. Então, tu acha que isso aqui vai ser construído como aquilo ali. E a técnica de construção da SSM, de produtos em SSM, é muito similar à de marcenaria. Então, é muito mais fácil um marceneiro se especializar nisso, caso queira, né? Porque as técnicas, até o ferramental, é muito parecido com o de marcenaria. Totalmente diferente da construção de pedras e granitos. Isso é bacana demais. Isso é muito bacana. Bom, a gente já deu uma conversada a respeito de limpeza, né? A gente falou dos produtos, mas se eu quiser dar aquele talentinho na bancada, né? Depois que a gente fez aquela limpeza, se eu quiser fazer ela
pegar aquele visto de novo? O que a gente pode usar? Pode usar um lustramóveis? Pode usar algum produto? Como é que a gente pode fazer esse... Assim, ó, todas as colorações mais claras, do branco até um concreto mais claro, eu manteria sempre aquela limpeza CIF, com produtos à base de cloro, o próprio detergente neutro. Gosto muito de usar o álcool na bancada, até porque a área, ela demanda, né, algo sempre de asepsia, de limpeza, sim, contato com o alimento e tal. Mas você tem, por exemplo, uma bancada de banheiro num tom de marrom, num cinza mais escuro. Essas colorações, elas são mais intensas. Então, assim, por exemplo, na minha bancada de banheiro, eu tenho um marrom acinzentado escuro, né? Então, eu vou fazer a limpeza normal com a Scotch Brite, com um lado abrasivo, né? Não precisa esfregar tanto quando é uma chapa escura, mas faço aquela limpeza geral e depois seco a bancada. E o que a gente passa? O produto que resolve todos os problemas, WD-40. Né? Então você vai lá, borrifa um pouquinho do WD-40, pega uma flanelinha e passa em toda a extensão da bancada, não é para deixar aquele óleo, tá, gente? É esfregar e passar e ilustrar. Ela fica com vício, ela fica aveludada. Ele evapora, ele não vai ficar. Exatamente. Ele não é um óleo à base de petróleo, algo assim. Ele tem uma fórmula gigantesca, meio maluca ali, mas que ele tem essa peculiaridade de evaporar, né? Mas eu indicaria assim só para colorações mais intensas mesmo, isso porque também não tem uma vez por mês, não é? Claro, não precisa ser todo dia, né? É para dar aquele talentinho, vai receber aquela visita. Exatamente, para quem quer também dar uma evidência maior à cor, claro, né? Porque tem gente que gosta do aspecto mais rústico, mais escuro, né? Eu gosto de sempre passar porque ele dá um aspecto mais chique. O WD-40 eu ainda não tentei, mas acho que se passar no pão, acho que dá até para comer também. Talvez, né? É isso, gente. Tem mais alguma coisa para falando de limpeza, eu queria perguntar para vocês. Agora está aqui, né, na fábrica, mas tem uma poltrona que ficou na casa de vocês por 2 anos. Mas... acho que é por aí, não, né? 2, 3 anos. Eu acho que ficou uns 3 anos, que a gente estava 1 ano e ficou mais 3. Claro. Né? E ela é branca. 3 anos, ao ar livre. E aí? Pegando chuva, sol, quase furacão. Eu tenho uma coleção de bonsais, eu faço bonsai, então é rega, é água, é terra, é sujeira, e ela tava no meio disso tudo, né? E... gato. Os gatos. Então era só esponjinha com detergente de louça. Não, e é incrível que assim, né? A gente manteve por 3 anos lá em casa e a gente trouxe para a empresa. E a gente não chegou nem a fazer polimento nela. Não, foi só esponjinha. A gente pegou a galera ali, ó, cada um com uma esponjinha e água sanitária, esfregou. Ela tá assim... Tá linda, maravilhosa, plena. No meio dos meus bonsais, né? Exatamente. Então, assim, gente, é um material assim que não tem igual. Só quem tem pra saber. Eu até fiz um videozinho, tá no nosso Instagram. Tá no Instagram. Que eu avacalhei, assim, mesmo. Porque eu tenho alguns totemzinhos ali, onde eu deixo minhas plantas, e onde ficam as plantas grandes. E ela tem uma base, uma estruturazinha metálica, e ela tem uma base, né, de superfície sólida branca. E essas bases, eu acho que elas ficaram 2 anos com aquele vaso em cima, sem limpar, sem lavar. Limpo. Então, limpo. Não, e detalhe, ferrugem, tá? Porque o vaso de bonsai não é como um vaso de flor normal, ele tem um furo de drenagem bem grande. Então desce bastante terra, desce bastante alimento. E aquilo estava imundo. Imundo. Marrom, verde, ferrugem, tudo que era coisa ali. E eu fiz um videozinho, e eu até brinquei, que enquanto eu estava fazendo o videozinho, eu estava filmando com uma das mãos e com a outra eu estava limpando. E eu mostro no vídeo a limpeza inteira, terminando de limpar, a bancada ficou branquinha, limpa, sem esforço nenhum, só com a mão. Ainda se tivesse que esfregar com força, mas... Tu falou agora só pegando o gosto de ferrugem, né? Volta e meia acontece. O cliente ligar dizendo que tem uma mancha que não sai, né? E você vai verificar o uso do Bombril por algum motivo, palha de aço, utiliza o Bombril, a palha de aço, e fica aquele resíduo no fundo da cozinha ou na própria bancada, né?
e um dia depois vai lá ver, tá aquela monte de manchinha de ferrugem. Aí você tira o resíduo, mas vai ficar mancha. O próprio Scotch-Brite retira toda essa mancha. Aí é superficial. Por pior que seja, tá? Uma situação muito extrema. Claro. Às vezes tem numa área gourmet também, fica um espeto na bancada, pode enferrujar também, que não tem um espeto de inox. Né? É superficial. E ferrugem é uma tristeza, né? Na nossa casa a gente tem um piso de porcelanato ali e pegou uma ferrugem nunca mais. Não teve que tirasse aquilo, não foi. E na superfície sólida, esponjinha. E foi por isso que a gente resolveu, né, se especializar e trabalhar com esse produto incrível, assim, porque a gente viu um potencial muito grande, a gente que é apaixonado por design, né, de poder criar quase sem nenhuma limitação, né, e ainda mais com todas essas vantagens de não manchar, de não amarelar, outra coisa que a gente não falou, né, que é um material que não amarela, assim, às vezes, assim, as pessoas têm, eu vou botar o branco, será que não vai amarelar? Gente, qualquer superfície sólida com base acrílica não pode amarelar. Existem superfícies sólidas que são a base de poliéster. Então, quando ela tem a base de poliéster, ela vai amarelar com o tempo, por mais que demore para isso acontecer, mas pode amarelar. E ela também não vai ter a vantagem de poder fazer formas arredondadas, né? Porque somente o polímero acrílico que vai permitir isso, né? A gente vai falar mais aprofundado sobre isso nos próximos vídeos, né? A gente vai fazer vídeos focados, assim, para poder realmente explicar mais a fundo isso, né? Mas tu até comentou uma coisa, Rodrigo, que me lembrou que eu tinha esquecido de te perguntar. Vai existir algum tipo de situação, de mancha, alguma coisa que vai necessitar de uma intervenção técnica para dar um polimento com máquina, alguma coisa assim, né? Como é que é essa situação? A gente já teve casos, inclusive, né, que foi necessária uma intervenção. Como é que é o procedimento? Vamos supor, a gente vai fazer um polimento, uma revitalização no tampo. Aí você vai ter vários pontinhos de arranhões, de própria faca e tal, que um polimento simples, até mesmo às vezes de Scotch-Brite, você retira com facilidade. Mas vamos supor que a pessoa não tenha o cuidado no dia a dia, com louça, com faca, com talher. E isso começa a bater no fundo da cuba. Aquele ponto de faca grande, faca de churrasco. Faca mais pesada. Mais pesada e tal. O que vai acontecer? Você vai ter vários pontinhos ali. São pontos pequenos, mas com um pouco mais de profundidade. Você vai precisar de um polimento abrasivo, falando de uma situação bem extrema, uma lixa 80, uma lixa 150, uma lixa 220 e um polimento Scotch-Brite. Mas o resultado final vai ser que você recuperou aquele fundo. E aí houve um questionamento até de um cliente, foi bem interessante isso, que ele disse, nossa, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Daí eu disse para ele assim, ainda bem que era a superfície sólida, né? Ele disse, por quê? Ele disse, se fosse inox, você ia ter que ou trocar a cuba, ou conviver com uma cuba toda cheia de pontinho. Não existe uma maneira de dar um acabamento de novo em inox. Né? O cuidado, ele é essencial, né? Só que, digamos, a superfície sólida ainda te permite abusar das normas assim que a gente pede para seguir e tudo mais. Que te permite renovar, te permite ajustar, renovar a peça e deixar ela num aspecto legal. Outros materiais não. Então, numa cuba de inox escovada, com o tempo ela vai gerando brilho com o atrito das peças, de louça, de qualquer coisa. Então ela vai perdendo aquele escovado e vai gerando brilho. Numa peça brilhosa, vai fosquear. Só que isso é ao longo do tempo e você se acostuma. Qualquer um que estiver vendo esse vídeo agora, vai na sua cozinha, se não tiver de superfície sólida, e olha a cuba. Quanto tempo ela tem, como ela está. Se ela for nova, legal, daqui a alguns meses volta a olhar, vai lembrar do que eu estou falando. Porque é normal, faz parte. Desgaste natural de cada assim, a minha cozinha, ela tem 7 anos. Né? Eu troquei válvula dela 3 vezes já. Por quê? Porque passa um ano, você faz uma revitalização, tá tudo novo. No segundo ano a válvula
Começa a ficar marca com boa, aquele tá? Não é qualquer aspecto válvula. estranho. Ela tá com um aspecto, sabe, opaco, meio estranho. Do segundo para o terceiro ano, você não tem como revitalizar e não trocar válvula, porque não fecha. Você revitaliza a bancada, ela cria um aspecto tá de linda. novo. Parece que a E bancada tá velha e a bancada válvula, tá né? velha, é a válvula. É. Sabe, da mesma maneira a torneira, mas é que a válvula é mais agressiva. O uso Claro. de produto, de tudo, né? Ah, Então, assim, a é uma gente- coisa bem louca de ver. Você pode comprar uma válvula de excelente qualidade, ela tem tempo de vida, Com certeza. né? E assim, por mais que a pessoa de repente não cuide mesmo da bancada, ela, quando fizer essa revitalização, ela volta a ter a bancada. Não, Nossa, e a parece gente, que toda vez. Acho que eu- tem experiências, né? Como a gente faz 17 anos que a gente está trabalhando com esse produto, com essa matéria-prima, a gente já está fazendo revitalizações de tanques que tem mais de 10 anos. Sim. Então, assim, a gente fez um que tinha 12 anos. Faz um polimento, fica com um novo. Nossa. É claro que o cliente sempre vai querer fazer um upgrade, né? Sim. E é muito E é legal, possível, que dá isso é para legal fazer. também. Às vezes quer trocar uma cuba, quer colocar um acessório diferenciado, ou até mesmo coisas que vão ficando obsoletas, né? Os sistemas que a gente tinha de correr a tampa Sim, deslizante, que evoluiu, antes eu usava o aço, enfim, né? Eu estava lembrando de uma situação, ainda falando na questão de mancha e de revitalização, cigarro, né? Deixar o cigarro ali, a bituca ali, queimou, Deixa ele queimar. né? Ele queima e fica aquele amarelado na bancada. Chama, se não sair com a esponjinha, só Não, chamar sai, o... é um... Sabe que não gera calor suficiente para danificar pontos de Pra tempo. termomoldar. Não. Não, é claro. E assim, é muito utilizado esse material, esse produto em áreas comerciais, né, em Uhum. aeroportos, porque Isso. é um material que não propaga chamas. Então, se alguém esquecer um cigarro diferente de uma madeira, né, tu vai lá, deixa o cigarro queimar inteiro na bancada e não vai acontecer nada, né, vai apagar inteiro ali em cima. Então, é excepcional. É uma grande vantagem. Então, gente, mais alguma coisa? Acho que para esse primeiro assunto... Para esse, tá de bom Tá tamanho. de bom tamanho, né? Então, legal. A gente agradece aí por vocês terem acompanhado o nosso vídeo e em breve, né, vem mais conteúdos, tá? A gente vai manter a periodicidade de postagens aí. Espero que tenham gostado, né? Deixa um likezinho, se inscreva no canal e grande abraço a todos. Obrigada. Valeu, obrigado. Acho que foi bem gostoso.